Os 5 passos da autotransformação e auto-performance. Olá, tudo bem? É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo e principalmente pela disposição de ouvir algo que, se você permitir, vai mudar completamente a forma como você enxerga a vida e a sua performance. Eu quero externar também a minha gratidão a Deus por essa oportunidade de levar a minha missão adiante. Com muito entusiasmo, eu convido Jesus Cristo, o embaixador do meu trabalho, a fazer as honras da casa. Meu nome é Maria, eu sou especialista em desenvolvimento humano, com foco em autotransformação e alta performance. Eu atuo há mais de 10 anos, capacitando profissionais, líderes, equipes. Eu já atuei em grandes grupos, como a Bravo Bife, Brasil Certificação, Universidade do Vale do Araguaia e Secretarias de Saúde. Eu sou treinadora em programação neurolinguística, eu sou especialista em inteligência espiritual e inteligência emocional, aplicada ao desenvolvimento humano. E a minha missão é clara, é ativar o potencial humano que está adormecido por falta de direção, de clareza e de responsabilidade pessoal. Como médica veterinária, eu atuei na linha de frente da segunda maior crise migratória da América Latina, segundo dados da ONU, a migração venezuelana. Eu estava ali como gestora pública, trabalhando com uma equipe muito bem organizada. Eu estava fazendo um gerenciamento daquilo tudo no meio do caos, mas com inteligência emocional, com inteligência espiritual e performando ali nos meus resultados. Mas mais do que isso, eu quero te dizer que eu sou uma apaixonada por ver pessoas comuns vivendo resultados extraordinários, sem fórmulas mágicas e com muita consciência e decisão e tomada de ação. Eu quero dizer para você que ninguém bate recorde por acaso. Todo resultado, ele é fruto de uma decisão, e até mesmo quando você decide não decidir, é um resultado. E hoje eu vou te falar por que algumas pessoas elas vivem no modo repetição, enquanto outras crescem mesmo sem condições ideais, sem condições favoráveis. Eu quero te contar a história de Aline. Aline foi uma funcionária administrativa muito dedicada. Ela fazia tudo muito certo, com excelência, com perfeição. Mas ela sentia que nada mudava. Ela dizia que não me reconheciam, não me aprovam, não isso, não aquilo, não falam direito comigo, não me valorizam. Até que um dia comum, ela fez uma pergunta diferente no espelho. O que em mim precisa mudar para eu viver diferente? Quais são os novos hábitos que eu preciso adquirir para eu ter novos resultados? E ela, enquanto ela passava os dias esperando aquele reconhecimento, algo que tirasse ela da estagnação, depois que ela fez essa pergunta, tudo começou a mudar. Talvez você também já tenha se sentido assim, sabendo que você pode muito mais, mas sem saber por onde você começa, por onde começar, o que você pode fazer para você mudar tudo isso. E hoje eu vou te mostrar esse caminho, o caminho que transforma essa sensação em direção, decisão e resultado, que é o que você precisa de ter na sua vida. Porque se você estiver agindo com as mesmas atitudes, você vai ter também os mesmos resultados. E como que você pode fazer para você viver diferente? O que você precisa mudar em você? Essa palestra, ela vai te conduzir pelos 5 passos
para você sair do modo automático de estar fazendo tudo com repetição, né? E você entrar no modo liderança. É uma jornada que acontece de dentro para fora, do comando interno para o comando externo. O seu mundo interno, ele define o seu mundo externo. E se você acha que é só a parte técnica que importa no ambiente profissional, ouça o que eu tenho para te dizer. 87% das demissões no Brasil, elas acontecem por questões comportamentais e não técnicas. E 2 em cada 3 saídas, elas são causadas por problemas de relacionamento. O baixo nível de inteligência emocional entre os profissionais é preocupante. As principais inadequações comportamentais, que incluem desde falta de gestão de tempo, baixa autoconfiança, insegurança, resistência à mudança. Ou seja, não basta saber fazer, é preciso saber lidar, ter tato, é preciso saber ser primeiro. E é por isso que esses 5 passos, eles são cruciais, eles são essenciais para a sua autotransformação e a sua autoperformance. E eu começo dizendo para você que o primeiro passo é a autorresponsabilidade. Tudo começa com um simples e poderoso, com um princípio muito simples e poderoso, que é a responsabilidade pessoal. Enquanto você terceiriza os seus resultados, você também terceiriza o seu poder. Assumir 100% da sua responsabilidade por pensamentos, emoções, ações e resultados é você se colocar no melhor lugar. Então, tudo que você aceita passivamente, você está autorizando. O que você está esperando que os outros mudem para só então você mudar? O que você precisa parar de justificar e começar a resolver ainda hoje? Uma vez eu estava comandando uma missão que era de organizar uma campanha de vacinação antirrábica. E nessa campanha de vacinação, eu chequei antecipadamente tudo o que eu precisava para que essa campanha desse certo. E estava tudo certo ali. Eu tinha insumo suficiente para poder realizar aquela campanha e ficar ainda com uma quantidade para poder fazer os pontos esporádicos que poderiam surgir após a campanha de vacinação. E quando eu marquei a data e organizei o dia, organizei a campanha, no dia da campanha, quando deu por volta das 12h30 da manhã, o insumo acabou. Eu recebi a ligação de todos os pontos da cidade me informando que não tinha mais insumo. E eu falei, como assim não tem mais insumo? É impossível ter batido um recorde, né, de vacinação, ou seja, o número estimado de animais era superior ao que tinha de insumos. E foi aí que eu descobri, né, através de um técnico, que não, o que havia acontecido é que, de fato, existia um número de insumos superior ao que eu precisava. Porém, esse insumo ele estava com data de validade vencida. E naquele momento eu tinha 2 caminhos. Eu assumiria a responsabilidade ou eu culparia o técnico que me deu essa informação. Por quê? Aqueles insumos eles não estavam sobre a minha tutela, eles estavam sobre a tutela, sobre a guarda de um outro setor. E eu parei naquele momento e pensei, né, o que eu aprendo dessa situação? O que eu posso fazer nessa situação, diante dessa situação? E eu decidi, então, assumir a responsabilidade. Foi muito doloroso para mim. Mas a partir do momento em que eu comecei a pontuar aonde que estavam as falhas
daquilo ali me fez me tornar tão grande a ponto de que eu bati recorde na campanha seguinte que teve alguns dias depois, porque eu sabia onde é que estavam as falhas e os pontos fracos. Eu não terceirizei aquela ação, eu assumi aquele comando ali e eu me tornei muito forte, a ponto de me tornar uma referência em como que você fez para ter esses resultados. Então, onde você está esperando que os outros mudem para só então você mudar? Porque o comando da sua vida está nas suas mãos. Assumir 100% da responsabilidade por pensamentos, por ações e resultados. O segundo passo é a missão e o propósito. Alta performance não é só sobre fazer mais, é sobre fazer com sentido, é sobre fazer por algo maior, aquilo que faz o seu coração de fato cantar, ficar quentinho. Quando você entende o seu para quê, você ganha força para você continuar mesmo em dias difíceis. Você tem uma causa. Você sabe que você vai chegar naquele lugar que você deseja. Você tem um motivo maior. Qual é a sua causa? Você não vem escrevendo a sua história agora. Você vem de uma história que já vem sendo escrita. E no seu livro da vida está a sua missão. O que você veio curar? O que você veio colocar um ponto final? Qual é o seu desafio que você precisa vencer, que você precisa romper para você viver o extraordinário na sua vida, para você viver algo maior na sua vida? O que no seu trabalho ou na sua vida te faz sentir parte de algo maior? O que você faz até sem ser pago para fazer? Você faz até de graça. Se a sua missão de vida fosse uma frase, qual frase seria? E o terceiro passo é o gerenciamento da mente. A mente, ela pode ser seu aliado ou seu sabotador. Ela pode ser seu amigo ou seu maior inimigo. Não acredite em tudo o que você pensa. Não acredite. Quem lidera a mente, lidera os resultados. Porque tudo começa pelo pensamento. E o que você tem pensado? Qual é o nível dos seus pensamentos? São pensamentos fortalecedores, positivos, que elevam a sua energia, ou são pensamentos que te colocam para baixo, que te desanimam? Você não precisa estar motivado ou motivada para agir. Precisa estar comprometido. Quando você está comprometido com algo maior, você vai dar um jeito de fazer. Porque quem quer, dá um jeito. E quem não quer, vai dar uma desculpa. Porque eu não posso, porque eu não consigo, porque ninguém me reconhece, porque ninguém valoriza. Mas quem quer, dá um jeito. E qual é a pequena ação que você pode iniciar hoje que te aproxima do seu propósito maior? Usando o poder da sua mente. Onde você está sendo ocupado, distraído, com pensamentos fúteis, com pensamentos que te deprimem, com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, e mais que você não está sendo intencional de viver esse algo maior. Onde você está sendo ocupado, onde você está se distraindo e que você não está sendo intencional. E o quarto passo que eu quero dizer para você é a ação consciente
e consistente. Então você precisa ter consciência, porque a alta performance, ela exige decisão e não perfeição. Primeiro você começa, depois você melhora. Você testa, você coloca para funcionar aquilo ali, você opera aquilo ali, operacionaliza aquilo ali, depois você testa de novo e depois você valida. Então, o que você está precisando começar hoje? Colocar em prática, sem você ficar esperando ficar perfeito. Você não precisa, né, de esperar tanto tempo para você ficar perfeito para você fazer. Se você não mede, se você não faz o que você precisa fazer, né, se você não coloca em prática esse quarto passo, você não vai saber dos resultados. Você vai ficar no campo dos pensamentos, você vai ficar no campo da mente, você vai ficar acreditando, alimentando pensamentos destrutivos. Então você precisa ser intencional. E o quinto e último passo para isso é a medição e a melhoria contínua. Se você não mede, você vai repetir. Se você não mede, você vai ter os mesmos resultados. Mas se você mede, você evolui. Porque você sabe a história ali, a máxima do creme dental? Quando você está no banheiro, que acabou o creme dental, que não tem ninguém para pegar para você, você fala assim, se eu espremer mais um pouquinho aqui, vai sair. E você espreme e sai ali o creme dental. Assim é você. Se você mede, você vai perceber que dá para você evoluir mais um pouco. Alta performance é a arte de ajustar, de crescer e repetir com consciência. O que você está acompanhando na sua rotina que comprova a sua evolução hoje? Quais são as suas métricas? O que você precisa corrigir hoje para não ser um problema para você amanhã? Fala para mim, faz essa análise, essa autoavaliação. E você lembra da Aline? A Aline, ela começou por um passo, pela autorresponsabilidade. Ela assumiu o comando da sua vida. Ela decidiu jogar o jogo e não jogar no tabuleiro dos outros. Depois ela assumiu um outro passo e mais um tempo ela assumiu outro. E em pouco tempo a performance da Aline mudou. Mas mais do que isso, a vida dela mudou. Não porque o mundo mudou, porque ela escolheu ser diferente no mundo. Ela escolheu testar o seu potencial, ela escolheu viver uma vida de propósito, ela escolheu saber o que a mente dela, né, pensava, a qualidade dos seus pensamentos. Ela escolheu viver uma vida diferente. Não porque ela mudou, o mundo mudou, mas porque ela escolheu ser diferente. E é isso que eu quero te convidar a fazer hoje. Pare de esperar por mudanças externas, de esperar que alguém vai te valorizar, te reconhecer, que o chefe vai fazer isso, porque tudo começa por você. A forma como você se valoriza, você vai dizer para o mundo como você quer ser valorizado. A forma como você reconhece os seus potenciais, o seu potencial, vai dizer para o mundo como você quer ser reconhecido. Então, tudo começa por você. Desde os seus pensamentos, os seus gestos, os seus comportamentos, as suas ações e os seus resultados. Se você aplicar um desses passos que eu compartilhei com você hoje, você já vai ver a diferença. Mas se você aplicar todos os passos com intenção, com disciplina, sabendo, comprometido de onde você quer chegar,
a transformação ela será inevitável. Ela é consequência, porque ninguém bate recorde por acaso. É preciso de passar por um processo de você fazer uma jornada, de você passar por desafios e você chegar nesse seu recorde, nesse seu resultado. Então, se o que eu trouxe aqui faz sentido, imagine o impacto que esse conteúdo pode gerar se ele for aplicado em equipes, em departamentos, em lideranças, de uma forma mais profunda, através de um workshop ou de um treinamento. Eu estou pronta para ajudar a sua empresa, ajudar a sua equipe, o seu setor a alcançar essa fase que você busca. Muito obrigada pela sua escuta, pela sua presença e pelo seu respeito. E lembre-se, a sua performance começa quando você assume o comando.